Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir 6 questões de direito administrativo que foram cobradas no 35º exame e que podem sim servir de balizamento para o seu estudo, de revisão aí para a sua prova, ok? São 6 questões que cobram aí aspectos importantes de assuntos considerados essenciais aí pela banca aplicadora aí do exame. Ok? Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais correções que estão por vir. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Olha só, prova tipo 1 branca. Em decorrência das queimadas que têm assolado certo bioma, os municípios Alfa, Beta e Gama, nacionalmente conhecidos pelo turismo ambiental promovido na localidade e drasticamente afetados pelo fogo, decidiram formalizar um consórcio público com vistas a promover a proteção ao meio ambiente. No respectivo protocolo de intenções, os entes federativos estabeleceram a denominação protetivos, a finalidade, o prazo de duração, a sede do consórcio e a previsão de que o consórcio é associação pública, dentre outras cláusulas necessárias. Diante dessa situação hipotética, em consonância com a legislação de regência, assinale a afirmativa correta. E aí ele vem e cobra aspectos da lei relacionados ao caso concreto, os quais eu coloquei aqui o embasamento legal. Então, na letra A, ele afirma o seguinte: olha só, a associação pública protetivos não poderá integrar a estação indireta dos municípios Alfa, Beta e Gama. Olha só, a associação pública pode sim, de acordo com a lei 11.107 de 2005. Olha só, artigo 6º, parágrafo 1º, ó, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. No caso aqui, concreto, nós temos aí o município Alfa, Beta e Gama. Então, quando ele coloca aqui na letra A que não poderá integrar, ele deixa a assertiva incorreta, ok? De acordo aí com o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.107 de 2005, ok? Letra B. Os municípios Alfa, Beta e Gama somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio. Olha só, artigo 8º é a literalidade do artigo 8º, só os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio mediante contrato de rateio. Então, a letra B é o gabarito da questão, ok? Letra C. Os municípios Alfa, Beta e Gama não poderiam formalizar consórcio público em questão sem a participação da União. Errado, olha só, artigo 1º, parágrafo 2º, a União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Como o examinador não colocou aqui o estado no qual se situam os municípios Alfa, Beta e Gama participa do consórcio, nesse caso a União não poderia participar, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 11.107, tá bom? Então, quando ele coloca aqui, ó, que os municípios Alfa, Beta e Gama não poderiam formar consórcio público em questão sem a participação da União, é mentira, porque eles podem sim, tá? Letra D, a edição de decreto por cada um dos municípios envolvidos é suficiente para que a associação pública protetivos adquira personalidade jurídica. Mentira, artigo 5º da Lei 11.107, olha lá, o contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei, tá? Mediante lei do protocolo de intenções. Então, quando ele falou que a simples edição de decreto bastaria ou seria suficiente, ele deixou a assertiva D incorreta. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Questão 28, prova tipo 1 branca. João é servidor público federal ocupando cargo efetivo de analista judiciário em determinado tribunal. A autoridade competente do tribunal recebeu uma denúncia anônima devidamente circunstanciada, narrando que João revelou o segredo do qual se apropriou em razão do cargo, consistente no conteúdo de uma interceptação telefônica determinada judicialmente e ainda mantido em sigilo a terceiro. O tribunal instaurou preliminarmente sindicância, a qual, após a obtenção de elementos suficientes, resultou na instauração de processo administrativo disciplinar, iniciado por portaria devidamente motivada. O PAD atualmente está em fase de inquérito administrativo. Eu quero que você guarde isso, tá? O PAD atualmente está em fase de inquérito administrativo. No caso em tela,
em razão de ter o processo administrativo disciplinar ser iniciado por meio de notícia apócrifa, ou seja, anônima, eventual alegação de sua nulidade pela defesa técnica de João merece prosperar ou não merece prosperar, e a banca deu algumas justificativas, tá, pessoal? Sendo direto, olha só, súmula 611 do STJ, ó, desde que devidamente motivado e com amparo em investigação e sindicância, é permitido sim. Vou repetir, é permitido sim a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder dever de autotutela imposto à administração, ok? Então, o STJ entende que sim, é possível a instauração de processo administrativo disciplinar com base em notícia apócrifa ou anônima, desde que motivada e com amparo em investigação e sindicância, lógico, dando a ampla defesa e o contraditório, ok? Sabendo disso, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A, não merece prosperar, pois é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, sim, face ao poder dever de autotutela imposto à administração. Ou seja, o examinador reescreveu a súmula 611 do STJ. Tá? Ele disse que a contestação apresentada por João, alegando que não poderia ser investigado ou ter o processo administrativo instaurado contra si com base em notícia apócrifa, não merece prosperar, ok? Letra B, merece prosperar. Opa, já está errado porque contraria aí a súmula 611, tá? Letra C, não merece prosperar. Aí você poderia ficar na dúvida, né? Pois já houve preclusão, eis que tal argumento deveria ter sido apresentado na fase de instauração do PAD até 120 dias após a publicação do ato de constituição da comissão. Então, olha só, trazendo aqui para vocês, preclusão é um acidente processual que ocorre quando uma das partes de um processo perde o direito de se manifestar em dado momento no processo, seja pela perda do prazo, pela não apreciação das normas ou pela perda do momento oportuno, ok? Então, na letra C, ele está dizendo que João perdeu o prazo para fazer a contestação, porque disse que essa alegação de nulidade com base em notícia apócrifa foi apresentada em tempo inoportuno, tá? Então, olha só, Lei 8.112 de 1990, né? Já que ele é funcionário público ocupando o cargo efetivo federal, tá? Olha só, o processo administrativo se desenvolve nas seguintes fases. Então, são 3 fases, tá, pessoal? 1, instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. 2, inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa, aí, ó, eu coloquei defesa em azul, e relatório. 3, julgamento. Ah lá, artigo 152 da Lei 8.112, ó, o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem. Tá? Então, na letra C, não houve a preclusão. Tá? Por quê? Porque ele disse lá no enunciado que o processo está em fase de inquérito administrativo. Se está em fase de inquérito administrativo, ele pode sim, de acordo com o artigo 151, inciso 2, apresentar defesa, né? E, na verdade, o processo deveria ser finalizado em até 60 dias, tá? E não 120 dias, como coloca aí a letra C, ok? Então, por causa disso, a letra C está incorreta, tá bom? Olha, pessoal, letra D, merece prosperar. Nós já vimos que não merece prosperar em função da súmula 611. Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 29. O município Gama almeja realizar licitação para a escolha de um projeto urbanístico de cunho técnico especializado. Eu vou repetir, de cunho técnico especializado. É um projeto de cunho técnico especializado, não é um serviço comum,
tá? Você deveria diferenciar serviço técnico especializado através de projeto de serviço comum, tá? Ah lá, continuando, de natureza preponderantemente cultural para a revitalização de seu centro histórico. Para tanto, fez publicar o respectivo edital com as especificações determinadas por lei. Sobre a hipótese, segundo a nova lei de licitações, Lei 14.133 de 2021, assinar a afirmativa correta. Questão que tinha que vir, né, pessoal, em virtude da nova lei de licitações, e você, para resolver essa questão, você deveria saber o seguinte, ó, são modalidades de licitação, artigo 28 da lei: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, tá? Ó, convite e tomada de preço já não estão mais entre as modalidades de licitação, tá? Parágrafo 2º do artigo 28 é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Parágrafo único do artigo 30, lá, nos concursos destinados à elaboração de projeto, aí, ó, a senha, né, para você identificar que se tratava de concurso, estava na palavra projeto. Tá? O vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 desta lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Então, olha só, o gabarito da questão é a letra A. O vencedor da licitação deverá ceder ao município Gama os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes, tá? Então, o indivíduo que participou aí do concurso e ganhou pela apresentação do melhor projeto deve sim ceder à administração pública licitante, né, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto, ok? De acordo aí com o parágrafo único do artigo 30 da Lei 14.133 de 2021, tá? Gabarito é letra A. Vamos ver porque as outras estão incorretas. Olha só, letra B. A elaboração de projeto técnico mencionado corresponde a um serviço comum. Não é serviço comum, é um serviço técnico especializado, tá? Que, de acordo com a lei, pode sim ser licitado ou classificado aí através da modalidade de licitação concurso, tá? Letra C, a modalidade de licitação a ser utilizada pelo município é o diálogo competitivo, porque a nova lei de licitações não prevê a modalidade de concurso, prevê sim, ah lá, de acordo com o artigo 28, inciso 3, tá ok? Letra D, a licitação deverá ser realizada como concurso público de provas e títulos, tal como ocorre com a admissão de pessoal para fins de remunerar o projeto vencedor. Mentira, pessoal, ele quis confundir concurso, modalidade de licitação, com concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, previsto lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição, né, para prover cargos efetivos aí da administração pública. Olha só, a investidura em cargo em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, tá? Então, ele quis confundir, são institutos diferentes, ok? Vamos para a próxima. Ah lá, pessoal, questão 30. A Associação Gama é uma instituição religiosa que se dedica à promoção da assistência social e almeja obter recursos financeiros junto ao governo federal a fim de fomentar suas atividades. Para tanto, seus representantes acreditam que a melhor alternativa é a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público, razão pela qual procuram você, como advogado, a fim de esclarecer as peculiaridades relacionadas à legislação de regência acerca da situação hipotética apresentada, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, questão que trata da Lei 9.790 de 1999. O assunto é a organização da sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIP, tá? Na letra A, o examinador tentou te enganar falando o seguinte, olha só, a qualificação da Associação Gama como OCIP é ato discricionário, ou seja, fica à conveniência da autoridade responsável aí pela classificação ou qualificação, né, da associação.
Ah lá, continuando, que deve ser pleiteado junto ao Ministério da Justiça. Olha só, que deve ser pleiteado junto ao Ministério da Justiça, está correto. O que está incorreto é o seguinte, é ato vinculado. Ah, professor, como é que você sabe isso? Está aqui, ó, artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 9.790. Olha só, o pedido de qualificação somente será indeferido quando? É a lei dizendo, ó, a autoridade só pode indeferir nas seguintes possibilidades. O requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no artigo 2º. Exemplo, se for entidade religiosa, não pode ser qualificada como OCIP, tá? Ou seja, não pode receber recursos públicos. Por quê? Porque o Estado é laico, tá? Então a lei veio resguardar isso e falar, ó, se for entidade religiosa, não pode. Quem diz isso é a lei, tá? Inciso 2. A requerente não atender os requisitos descritos no artigo 3º e 4º da lei, ou seja, os requisitos estabelecidos na lei. E inciso 3, a documentação apresentada estiver incompleta, tá? Então, a autoridade só pode indeferir o pedido nesses casos, ok? Se ocorrer qualquer caso diferente desse, a autoridade não pode, por mera conveniência, indeferir o pedido, tá? Logo, é um ato de acordo com a lei vinculado, ou seja, vinculado à lei, tá? Não fica a discricionariedade da autoridade, ok? Letra B. Após a sua qualificação como OCIP, a Associação Gama deverá formalizar contrato de gestão com a administração pública para a transferência de recursos financeiros. Olha só, pessoal, na verdade, a Associação Gama deverá formalizar termo de parceria, tá? Se ela pudesse, né, se ela não fosse uma entidade religiosa, ela deveria formalizar termo de parceria. Onde está isso? O artigo 9º da lei, olha só, fica instituído o termo de parceria, assim considerado um instrumento passivo de ser firmado entre o poder público e as entidades qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no artigo 3º desta lei, tá ok? Então, não é contrato de gestão, e sim termo de parceria. Letra C, o gabarito, olha lá. A Associação Gama não poderá ser qualificada como OCIP, pois instituições religiosas não são passíveis de tal qualificação. Artigo 2º, olha lá. Não são passíveis de qualificação como organização da sociedade civil de interesse público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no artigo 3º desta lei. Então, ó, ainda que se dedique à atividade de assistência social, as organizações religiosas não podem ser qualificadas como OCIP, tá? Artigo 2º da lei, por isso a letra C é o gabarito da questão. E a letra D diz o seguinte: o Estatuto Social da Associação Gama precisa vedar a participação de servidores públicos na composição do conselho ou diretoria, a fim de que ela possa ser qualificada como OCIP. Pessoal, não precisa vedar. Artigo 4º da lei, parágrafo único, olha só, é permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de organização da sociedade civil de interesse público. Tá ok? Gabarito, portanto, é a letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 31. O Estado Alfa permite firmar com a sociedade empresária ou consórcio privado o contrato de concessão patrocinada de serviços públicos para a manutenção de uma rodovia estadual, precedida de obra pública, sob o regime jurídico da chamada parceria público-privada. O Estado Alfa iniciou os trâmites legais para a contratação e a sociedade empresária Delta está interessada em ser contratada, visando calcular os riscos, em especial, tirar dúvidas sobre o diálogo que será cobrado dos usuários e as providências administrativas que deve adotar previamente para ser contratada, a sociedade empresária Delta buscou orientação em escritório de advocacia especializado na matéria. Na qualidade de advogada ou advogado que compareceu à reunião para prestar esclarecimentos à sociedade empresária Delta, você informou ao sócio administrador, com base na Lei 11.079, que a concessionária prestará o serviço cobrando. E aí, pessoal, olha só, ele fala na letra A, que é o gabarito da questão, o que está lá na Lei 11.079 de 2004, artigo 2º, olha só,
Parágrafo 1º, ó, a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. No caso do enunciado, nós estamos trabalhando com a modalidade patrocinada. Ele deixou isso claro no enunciado da questão, tá bom? Parágrafo 1º, a concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que a Lei 8.987 de 95, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada pelos usuários, ou seja, o pedágio, né, contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, além da tarifa cobrada dos usuários, tá, haverá uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Por isso aí, a concessão é chamada de patrocinada, tá? Artigo 9º. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída a sociedade de propósito específico. É sociedade de propósito específico, nada de subsidiária, tá? Artigo 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Não há que se falar em pregão, tá bom? Voltando aqui para as assertivas, o gabarito é a letra A, porque está de acordo com o parágrafo 1º do artigo 2º da lei, tá? B, deverá cobrar do Estado alfa, na qualidade de usuário direto ou indireto de serviços, o valor total da tarifa. Não, o valor total da tarifa é cobrado dos usuários, pessoal, tá? E não do Estado alfa. O Estado alfa, na concessão patrocinada, entra com uma contraprestação adicional, tá? Contraprestação pecuniária adicional, tá ok? Aí ele coloca ainda que deverá ser constituída em sociedade empresária subsidiária. Não é, e sim sociedade de propósito específico, tá? Letra C, 2 usuários, valor como tarifa que seja suficiente para, de forma integral, arcar com e manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Não é de forma integral, né? Na verdade, o equilíbrio financeiro ele é conseguido através da tarifa cobrada e da contraprestação adicional à tarifa paga pelo parceiro público ao parceiro privado, tá? Então, quando ele coloca aqui, ó, de forma integral, ele deixou a assertiva C incorreta. E a letra D está incorreta porque ele fala o seguinte, ó, do Estado alfa, na qualidade de usuário indireto dos serviços, sim, tá? Até a vírgula está tudo bem, o valor da metade da tarifa. Não, a lei não fala em metade, tá? A lei não diz que essa relação é de 50% para cada um, tá? Pode não ser, pode ser 30% de tarifa e 70%, tá? Da contraprestação pecuniária adicional. Então, quando ele coloca ó, metade da tarifa, ele deixou incorreto, tá? E ele coloca o seguinte, ó, a contratação será precedida de licitação na modalidade de concorrência ou pregão, ó, concorrência ou diálogo competitivo, tá bom? Gabarito é a letra A, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, última questão, ó, em janeiro de 2022, João, na qualidade de secretário de Educação do município Alfa, de forma culposa, praticou ato que causou lesão ao erário municipal, na medida em que permitiu, por negligência, a aquisição de bem consistente em material escolar por preço superior ao de mercado. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de João, imputando-lhe a prática de ato omissivo ou culposo que ensejou o superfaturamento em prejuízo ao município, bem como requereu a condenação do secretário municipal em todas as sanções previstas na lei de improbidade administrativa. Após ser citado, João procurou você, como advogada ou advogado, para defendê-lo. Com base na Lei 8.429 de 92, com as alterações introduzidas pela Lei 14.230, você redigiu a contestação, alegando que atualmente não mais existe ato de improbidade administrativa. Aí ele coloca omissivo na letra A. Pessoal, o agente público pode sim, ainda, né, de acordo com as alterações realizadas pela Lei 14.230, realizar, sim, ato de improbidade administrativa através de omissão, sem problema nenhum, tá? Na verdade,
o que a lei alterou foi que, se ele realizar esse ato omissivo ou comissivo de forma culposa, não mais pode ser enquadrado aí na lei de improbidade administrativa, tá? Porque agora a lei exige somente condutas, ou seja, atos omissivos ou comissivos dolosos. E aí ele diz o conceito de dolo, que nós vamos ler, tá? Então, quando ele fala, ó, omissivo, pois a nova legislação exige conduta comissiva, ele deixou a assertiva incorreta, ele tentou confundir o candidato. Olha só. Lei 8.429 de 1992, artigo 1º, parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, ok? Então, o mero exercício da função ou desempenho de competências sem ficar configurado o dolo afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. É o que diz aí a letra B, ó. Você redigiu contestação alegando que atualmente não mais existe ato de improbidade administrativa culposo, né? De acordo com o artigo 1º, parágrafo 3º, ó. Pois a nova legislação exige conduta dolosa para todos os tipos previstos na lei de improbidade e considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, não bastando a voluntariedade do agente. Tá bom? Letra C, que cause simplesmente prejuízo ao erário, pois é imprescindível que o sujeito ativo do ato de improbidade tenha a ser enriquecido ilicitamente com o ato praticado direta ou indiretamente. Errado, tá, pessoal? Olha só, coloquei aqui para vocês os atos de improbidade administrativa, de acordo com a lei, a seção 1, 2 e 3, e o legislador denomina os atos da seguinte forma, ó, atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Aqui, ó, bastou causar prejuízo ao erário, não precisou, na seção 2, que o funcionário público ou agente público tenha enriquecido. Por quê? Atos nos quais o agente público enriqueceu, que são, sim, atos de improbidade administrativa, estão classificados na seção 1, tá? E na seção 3, ó, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Basta atentar contra os princípios da administração pública, ok? Que ainda assim se configuram atos de improbidade administrativa, tá? Voltando aqui para a questão, portanto, quando ele fala na letra C que cause simplesmente prejuízo ao erário, pois é imprescindível que o sujeito ativo tenha enriquecido ilicitamente, não é imprescindível, na verdade é prescindível, tá? Letra D, que enseje mero dano ao erário, pois é imprescindível que o sujeito ativo de improbidade administrativa tenha também atentado contra os princípios da administração pública. Sim, ele pode atentar contra os princípios da administração pública e realizar um ato de improbidade administrativa, tá? Mas isso não é imprescindível, já que ele pode realizar um ato que ele enriquecer ilicitamente, ou ele pode realizar um ato que simplesmente, sem ele enriquecer, cause prejuízo ao erário. Mas todos, agora, né, a partir de 2021, devem ser dolosos, ok? Portanto, o gabarito é a letra B. Com isso, nós terminamos a correção aí de 6 questões de direito administrativo. Espero, com isso, ajudá-los aí na sua preparação. Um forte abraço. Até a próxima.